Senhora presidente do expediente final, querida e nobre deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores, primeiro, parabenizar ao PSOL, na figura do deputado Eliomar Coelho, esse ingresso da deputada Luísa Erundina, um dos grandes quadros da política brasileira, uma grande representante de São Paulo no Parlamento Federal e, com certeza, vai contribuir muito com o PSOL nos debates do país naquele parlamento. A senhora presidente, venho à tribuna também para trazer um pouco as minhas reflexões sobre o momento que passamos na política brasileira e os eventos que tomaram as ruas do Brasil no último domingo. Eventos incontestáveis. Presentes na rua o povo brasileiro, em todas as suas representações econômicas, sociais, culturais e educacionais. Movimentação das ruas, a maior movimentação da história do Brasil, segundo os dados da Polícia Militar, mais de 3 milhões de pessoas tomaram as ruas em todas as capitais, em mais de 300 cidades no Brasil. Segundo os organizadores, mais de 6 milhões de pessoas, mas mesmo que o número seja um número oferecido pelos órgãos de segurança, já faz daquele movimento o maior movimento de rua realizado na história da política brasileira. Isso é um sinal. É um sinal que tem algumas dimensões. A primeira delas é um sinal para a política, para a boa política. A sociedade se colocando nas ruas e apontando para partidos, para mandatos, para as casas legislativas, para governantes, o que desejam efetivamente dos seus representantes. Eu, senhoras e senhores deputados, sou daqueles que acreditam na política. Acredito que a solução da crise que passamos hoje no Estado brasileiro passa pela política. Não há caminho para sairmos dessa crise, não há opção de algum iluminado encontrar a ponte das nossas soluções, não há. O caminho é politizar a política, o caminho é debater a política com P maiúsculo, o caminho é assumirmos as nossas responsabilidades e obrigações para com a política. Então, a primeira dimensão para mim, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, é que a sociedade ela sinaliza o tipo de política que deseja. Ela não se coloca contra a política, e sim sinaliza o caminho que ela deseja para aqueles que têm responsabilidade com a sua representação. Agora, temos a dimensão de um cenário que chegamos na política da criminalização da política em função de alguns atores. Desvios acontecem em todos os estados, especialmente estados democráticos do mundo todo, do mundo desenvolvido, do mundo em desenvolvimento e do subdesenvolvido. Desvios fazem parte de uma lamentável história que o Estado e as suas instituições, com a presença da população, vão corrigindo. Agora, não podemos, em função de alguns atores, criminalizarmos a política. Esse é um perigo nos debates que estão sendo colocados. Agora, criminalizar os criminosos, isso é fundamental. O ex-presidente, que não se convenceu ainda que é um ex-presidente, que não consegue entender que o Estado não é dele, que já deu em alguns períodos da sua trajetória de vida contribuições efetivas para o Estado brasileiro, mas que, de algum tempo para cá, vem prestando um verdadeiro desserviço à democracia e à política brasileira. Um desserviço. O ex-presidente Lula
com as suas atitudes, com os seus rompantes e com a sua forma autoritária, um homem que se diz um democrata, com a sua forma autoritária, é um dos grandes responsáveis por esse momento que leva a sociedade a criminalizar a política, é um dos grandes responsáveis. O Lula é o grande arquiteto dessa obra, que começa com o Mensalão e chega no Lava Jato. O Lula é o grande arquiteto dessa obra que fez com que a sociedade brasileira, no episódio do Mensalão, boa parte quase que desistisse de partidos e de políticos, entendendo que o desencanto estabelecido com aquela prática do Mensalão, e por isso temos diversos atores da política brasileira ainda presos em função daquele episódio, aquela prática fez com que boa parte da sociedade brasileira achasse que não existia mais caminho pela política para a solução ou para as grandes questões do nosso Estado. Estamos falando do episódio do Mensalão. E que o presidente Lula, de cara lavada, estamos falando no período ainda da sua reeleição, vai ao povo, através da mídia, se desculpar pelos malfeitos dos seus, ganha a eleição e depois é um dos grandes arquitetos desse projeto do Lava Jato. Ou seja, ele desencanta a política e criminaliza a política com as suas atitudes. O presidente Lula, ele hoje, lamentavelmente, é um cidadão, senhoras e senhores deputados, em prisão domiciliar, apesar de não estar condenado, mas já foi condenado pela população. O presidente Lula seguramente hoje não tem a liberdade de ir e vir a qualquer local público, sem que não seja cobrado. É um homem refém dos seus atos. Ele está em prisão domiciliar, sem ser um homem condenado, mas em prisão domiciliar por causa das suas atitudes, dos seus gestos e da construção que ele fez de um poder pelo poder, de qualquer forma, a qualquer custo, e que gerou essa situação que vivemos hoje na economia, no desenvolvimento social, no emprego das pessoas. As conquistas que esse país foi acumulando ao longo dessas 2 últimas décadas estão se perdendo integralmente por uma irresponsabilidade de um grupo político comandado pelo presidente Lula. E que agora, espero que não seja verdade, deputado Osório, mas que agora parece que está prestes a ser nomeado ministro do Estado brasileiro. Eu espero que isso não aconteça. Eu confesso a Vossas Excelências que eu espero que isso não aconteça. Os movimentos do domingo dão ao Congresso Nacional uma grande responsabilidade. A população, nas ruas no domingo passado, sinalizaram e fizeram o chamamento do Congresso Nacional para as suas responsabilidades. A questão de discutir, e todos nós sabemos que o processo de impeachment é um processo de tribunal político, e no regime presidencialista, quando o presidente perde as condições mínimas de governar o país, o tribunal político é o Congresso Nacional, e a atual presidente da República perdeu todas as condições, aquelas condições básicas, seja na confiança do cidadão, seja na confiança da sua base política, seja na confiança dos mercados, na confiança dos investidores, na confiança do trabalhador. A presidente da República perdeu completamente a confiança de todos os setores da sociedade brasileira, perdeu a condição de governar.
e o presidencialismo dá esses mecanismos. O Congresso Nacional é uma casa política e o processo de impeachment é um instrumento democrático previsto pela Constituição, agora é um tribunal político, para resguardar especialmente a democracia e o direito do cidadão. Eu espero que, ao longo dessa semana, a Câmara dos Deputados assuma essa responsabilidade, abra o processo de impeachment, dê todo o direito de defesa, tá, a presidente da República, mas, de uma coisa, as ruas, né, já sinalizaram no último domingo. Ela perdeu todas as condições de continuar governando o país. E não pode querer que o país sangre, se desidrate mais 2 anos e meio, não, mais 2 anos e 9 meses ainda. Mais 2 anos e 9 meses ainda. Não é possível inflação de 2 dígitos, desemprego de 2 dígitos, câmbio nas alturas. Não é possível o Parlamento Federal não assumir as suas responsabilidades, como prevê a Constituição Federal, e estancar, né, esse sofrimento que vem passando a população brasileira. Eu espero que a bancada do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, corresponda, tá, às expectativas daqueles que estiveram nas ruas no último domingo. Muito obrigado, presidente.